Olá, estimados irmãos e irmãs, graça e paz a cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e de meditação na Palavra de Deus. E que alegria poder ter a sua companhia através desse vídeo do YouTube, buscando então trazer sempre uma mensagem de fé e de esperança nessa Palavra de Deus que é alimento, sustento na nossa caminhada de fé. E hoje, nessa terça-feira, dia 18 de julho de 2017, somos convidados, em comunhão com toda a igreja, a refletirmos, a rezarmos o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, então Jesus começou a censurar as cidades nas quais tinha sido realizada a maior parte de seus milagres, por não se converterem. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres, feito no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até o inferno será rebaixadas. Pois se os milagres realizados no meio de ti tivessem produzido em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma terá uma sentença menos dura do que tu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, estamos então nos alimentando dessa grande riqueza que nos traz, que nos narra o Evangelho de São Mateus. E Mateus, então, ele é um evangelho particular, a qual ele fala para a sua comunidade, composta ali por judeus que se converteram ao cristianismo. Estamos, então, meditando, rezando a palavra de Deus que nos ajuda a compreender a dimensão do nosso segmento, do nosso discipulado, na nossa missão de poder então ser protagonistas da nova história. Porque Jesus, ele é o novo Moisés, e é através dele então que se cria o novo povo de Deus. E assim, queridos amados irmãos, nós somos chamados a ser testemunhas desse Deus de amor. Mas é interessante então que por muitas vezes a palavra de Deus não é acolhida. Isso não é fruto somente da nossa experiência de fé, do nosso segmento, da nossa missão, mas também foi algo que Jesus experimentou. É o que nós ouvimos no Evangelho proclamado há pouco. Jesus, então, ele critica as cidades às quais, então, ele havia anunciado o Evangelho por primeiro, só que não acolheram essa mensagem. Jesus realizou ali milagres, curas, prodígios, e mesmo assim, eles não creram. E assim, queridos amados irmãos, a nossa vida de missionários não é diferente. Muitas vezes falamos do amor de Deus a tantos irmãos e eles não acolhem a mensagem. Parece que entra no ouvido e sai pelo outro, sem nada lhe dizer. Mas não devemos estar preocupados com isso. É claro que todos nós queremos que todos se salvem, que todos também venham celebrar a fé conosco. Mas a consequência, quem vai arcar, é a própria pessoa. Porque Deus visitou e continua a visitar através de cada um de nós, seus missionários. E agora, a pessoa então que vai responder pela acolhida ou não à palavra de Deus, a mensagem anunciada. E assim então Jesus vai dizer de Tiro e Sidônia, que se tivesse sido realizados milagres, se tivesse visto esses milagres, teriam acreditado e se convertido, feito penitência. Assim como Jonas foi anunciar a vontade de Deus, a salvação de Deus a Nínive, a cidade que estava então no pecado, e ali então, com a pregação de Jonas, a cidade toda, desde o rei até os animais, fizeram jejum, e Deus então aplacou a sua ira. Salvou a cidade de Nínive. E assim também, queridos amados irmãos, a todos aqueles que se põem na dinâmica da conversão, revendo as suas atitudes, se convertendo dos seus erros, Deus é misericórdia. Deus nos perdoa. Deus nos oferece uma nova oportunidade.
de poder recomeçar uma nova caminhada. E assim, então, até mesmo Sodoma, Jesus vai citar, se tivesse sido realizado nela os milagres, as quais então a cidade de Cafarnaum viu, Sodoma existiria até os dias de hoje. Então a missão muitas vezes vai ser rejeitada, mas não podemos então desanimar e muito menos omitir diante dela, desses fatos contraditórios que são muitas vezes adversos à nossa missão. Não podemos desanimar, porque muitas situações dessa vêm justamente com esse intuito. E se nós então entramos nessa dinâmica, nós então tomamos parte diante daquele grande número nos dias de hoje que simplesmente conforma e se põe a reclamar de todas as situações. E nós somos chamados então a fazer a diferença, queridos amados irmãos, não porque somos melhores, mas que nós temos algo que nos torna melhor. Jesus Cristo. É Ele que nos torna pessoas melhores, para que nós possamos assim então levar essa salvação a todos aqueles que estão à nossa volta. E o Salmo de hoje, o Salmo 68, nos convida então a ter uma atitude de humildade. E humildade aqui é ter os pés no chão, reconhecendo a nossa miséria, porque nada somos, como dizia, mas é Deus que nos torna melhores. E o Salmo de hoje nos convida então a rezar: humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Então é preciso ser humildade, para que então assim nós possamos experimentar esse Deus que é capaz de nos devolver a vida. Esse Deus que é capaz então de nos oferecer sempre uma nova oportunidade. A cada amanhecer que nós temos é uma nova oportunidade que Deus nos concede de poder escrevermos uma nova história. Portanto, não podemos ficar presos ao passado. Muitas pessoas então têm olhado para o passado e têm ficado então presos. Isso impede-nos de caminhar, de olhar para a frente, de vislumbrar o novo horizonte, a qual então Deus nos concede. E assim, queridos amados irmãos, então devemos seguir sempre adiante. Se o nosso passado não foi tão bom, se cometemos erros graves, o hoje ele é diferente e o futuro pode ser melhor ainda. Se nós então, de fato, lançarmos mãos e ali nos lançarmos na misericórdia desse Deus que nos ajuda a construir essa nova história. E por falar em nova história, a primeira leitura de hoje do livro do Êxodo vai nos narrar como Deus libertou Moisés. Como nós vimos na segunda-feira, ontem, nós vimos então que o faraó havia então mandado matar, deixar morrer afogado todas as crianças dos hebreus, homens, que estavam nascendo ali no Egito. Tudo isso para impedir de que o povo então crescesse cada vez mais. E aí, então hoje, a primeira leitura do livro do Êxodo, no capítulo 2, nos narra o nascimento de uma criança diferenciada, uma criança comum, mas que a mãe busca salvar essa criança. E o que ela faz? Ela então ali calafeta um cesto de junco e ali então coloca a criança no rio. E espera a oportunidade quando então a filha do faraó vai se banhar. E ali então lança aquela criança, ela se compadece dessa criança. E a irmã que estava então à espreita, observando o desfecho daquela cena, ela então observa a acolhida qual então a filha do faraó tem para com a criança, e ali então ela vai oferecer-se para poder então encontrar uma mãe hebreia para poder então amamentar a criança que está chorando de fome. E ali então é levada a própria mãe de Moisés, e a filha do faraó pede para que ela cuide até desmamar essa criança. Chegada a idade então do desmamamento, ela então leva para o faraó, ou seja, para o palácio, e ali vive com o faraó, os filhos do faraó, cresce nesse mundo. Mas é interessante que, em determinado momento, Moisés, que foi o nome então dado para a criança, porque aquele que foi tirado da água. E é interessante, queridos amados irmãos, esse livramento de Deus agindo através da filha do faraó, libertando ali então Moisés da morte, se assemelha à mesma atitude daquela criança que nasceu lá em Belém, na Judéia, a qual Herodes então mandou matar todas as outras crianças,
por medo, então, desse novo rei anunciado pelos magos. Então é Deus intervindo na história, e é Moisés que diz que Jesus é um novo, ou melhor dizendo, é Mateus que diz que Jesus é um novo Moisés. E de fato ele o é. E assim então, nós podemos compreender a missão dada a esse homem tirado das águas, que não foi à toa que Deus o libertou. Determinado tempo já grande, adulto, ele vai então caminhando e percebe então ali um egípcio que vem oprimir um homem hebreu. E qual a atitude dele? Ele pega então, mata aquele homem, enterra. E no dia seguinte, então, ele começa a caminhar novamente e percebe dois hebreus brigando. E um deles, então, vai dizer contra Moisés: quem te constituiu, então, rei sobre nós? Será que você, então, vai fazer que nem fez com aquele homem ontem, tirando a vida, atentando contra ele? E ali Moisés fica preocupado, então, porque o fato se tornou conhecido. E por medo ele foge e vai, então, ali morar, como nos diz aí a primeira leitura, lá em Madiã. E assim, então, queridos amados irmãos, tem início a libertação de Deus, que agora Moisés, ele se compadece também do sofrimento dos seus irmãos que estão sendo oprimidos pelo faraó. E através dele, então, que nós sabemos que Deus, então, vai libertar o seu povo do Egito. E assim, queridos amados irmãos, como podemos perceber, a missão também de Moisés, por muitas vezes, ela foi, então, ali rejeitada. Então não podemos nos desanimar diante dos aparentes fracassos, das frustrações da nossa missão, da nossa caminhada de fé. Porque o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele age e intervém na história da sua maneira, a sua própria maneira, do seu jeito, da sua forma. Enquanto nós precisamos, então, ser fiéis a esse chamado, porque Deus, ele vai tratar de fazer com que essa semente lançada por cada um de nós, ela possa prosperar e dar seus frutos. E que Jesus, então, nos ajude e nos fortaleça e nos envie o seu Espírito Santo, para que, assim, acumulado dos dons desse mesmo Espírito, a nossa missão possa ser frutuosa diante dessa realidade de morte, diante dos irmãos que também estão sofrendo, estão padecendo diante do sistema opressor a qual nós vivemos, imposto pelos faraós do dia de hoje. Que nós possamos então ser fiéis a esse chamado e possamos então ser protagonistas dessa nova história. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que nos acompanha através do nosso vídeo no YouTube. Que Deus então te abençoe. Ajude-nos então a divulgar esse vídeo. Você que não se inscreveu ainda, clique aqui em inscrever-se. Venha fazer parte dessa família. E você que já é inscrito, vamos divulgar, compartilhar esse vídeo, para que assim tantos irmãos e irmãs também possam acolher essa palavra de vida e de salvação. Que Deus então te abençoe você no seu seguimento, no seu discipulado, e que o seu ministério seja fecundo através das bênçãos e graças do nosso Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a cada um de vocês.